Olá pessoal, a gente já viu função e hoje a gente vai ver função recursiva, recursividade, recursão, esse assunto, e é basicamente uma função que chama ela mesma. Vamos ver como é que funciona isso aqui na prática. Vamos pegar um exemplo aqui, fatorial. O fatorial, vamos lembrar, o que é um fatorial? O fatorial de um número esse número multiplicado por ele menos 1. E aí sucessivamente diminuindo 1 a cada número até chegar em 1. Então, o fatorial de 4 é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 24, certo? Como que eu faço esse algoritmo de forma iterativa? A gente tem, eu já deixei ele pronto aqui, o fatorial, tem uma função que recebe um número, o fatorial começa de 1, esse i recebe esse número, vamos supor que seja esse 4 aqui, 4 ele vai diminuindo até o i ser maior ou igual que 1. Quando chegar em 0, 0 não é maior que 1, ele não vai fazer. E aí eu vou decrementando. E eu vou pegar esse i aqui e multiplicar pelo fatorial. Então aqui vai acontecer fatorial 1 vezes 1, ou 1 vezes 4, que é o i começa de 4, 4. O próximo vai ser 3. 4 vezes 3, 12. Depois 2, 12 vezes 2 vai dar 24, e aí eu mostro o fatorial de 4, que é 24. Deixa eu mostrar aqui, rodando. Então se eu pegar aqui 4, digite o número, ele vai mostrar lá 24. Aqui tem o main, exemplo de uma função interativa, o usuário informa o número, e aí eu mostro que número é esse. Fatorial de 4 aí eu chamo o fatorial num lá, certinho? Isso é o que a gente está acostumado a fazer. Fazer uma função, recebe um parâmetro, eu executo aqui a ação as instruções dessa função e retorno esse valor e é mostrado lá. O que a gente vai ver aqui agora, vou até copiar isso aqui, colocar aqui, é uma forma de resolver esse problema de forma recursiva. A recursão, se a gente for analisar o problema fatorial, ele é inerentemente recursivo. Se eu pegar aqui o fatorial de 4, qual é o fatorial de 4? É 4 vezes o fatorial de 3. Se eu sei o fatorial de 3, que é 6, 6 vezes 4 pode dar 24. Então, essa função aqui, a definição de um fatorial, n fatorial, é igual a n vezes n menos 1. De forma recursiva seria isso aqui. Então eu vou pegar esse problema aqui, que a gente fez de forma iterativa antes, e vou fazer de forma recursiva. Para fazer de forma recursiva eu tenho que pensar em duas situações, o caso base, o caso de parar a função, e o caso geral. O caso base eu sempre começo com ele, porque quando eu chamar a função, ele vai chamar aqui, vai ser a primeira coisa que vai acontecer. Então eu vou colocar aqui fatorial 1, quando esse número aqui, se o número é 1, eu posso até colocar, né, o caso básico, quando for 1 ou 0, né, porque todo fatorial de 0 ele é 1 também. Quando for 0 ou 1, ele vai retornar 1, que é o fatorial de 1, certo? A princípio eu não preciso dessa variável aqui. E em outra situação, eu vou chamar o fatorial, eu vou calcular com essa regra, que é a definição do fatorial. Quem é o fatorial de 2, por exemplo? Que aí é maior do que 1 aqui, né? Vou considerar 2. O fatorial de 2 vai ser número vezes número menos 1. Número menos 1. Essa definição aqui que eu peguei. Só que quem é número menos 1? Eu tenho que chamar fatorial aqui para ele calcular para mim. Então, isso que esse carinha aqui, essa expressão, fatorial número menos 1, que define para mim uma função recursiva. Eu estou chamando ela mesma. E aí eu posso chamar ela mesma, aqui sendo 2, 2 menos 1, 1, ele vai vir aqui 1. Ele volta exatamente para o ponto que chamou. Então aí 2 vezes 1, 2, e aí ele retorna para mim aqui
2. Então, aquele problema que nós fizemos anteriormente de forma interativa aqui, com for, eu posso fazer de forma recursiva. Se eu fizer agora o teste com o número 3, 3 é igual a 1 ou 0? Não. Então vai ser 3, ele vai ficar aqui, ó, 3 vezes fatorial de 3 menos 1, que é 2. Então ele vai chamar a função novamente e vai vir para cá. 2, número que é 2 é igual a 1, é igual a 0? Não. Então ele vai vir agora para cá, vai ficar 2 vezes fatorial de 1. Quem é fatorial de 1? 1. Aí ele retorna para quem? Para essa instância aqui que chamou. Então isso aqui é 1, 2 vezes 1, 2. Ele vai retornar para cá porque foi a instância que chamou. Isso aqui é 2, 2 vezes 3, 6, e ele retorna 6, que é o fatorial de 3, que foi o número que nós chamamos. Com 4 e com 5 vai funcionar da mesma forma. Então eu já deixei a chamada aqui, exemplo de função recursiva, informa o número e ele vai calcular para a gente da mesma forma. Vou colocar 4, que ele vai dar o mesmo 24 da resolução desse problema de forma interativa que a gente fez anteriormente. Certinho? Então, basicamente, a função recursiva, eu tenho que ter o cuidado de colocar um caso de parada, porque se ele vier aqui número 3 e ficar decrementando, e eu não tiver esse limite aqui, nesse caso é um limite inferior, porque ele começa de 3 ou 4 e vai decrementando, né? Eu estou decrementando aqui, eu tenho que ter esse limite inferior. Se não tiver, a função vai ficar recursiva indeterminadamente, infinitamente, e vai travar aqui. Então, eu vou tirar essa condição para vocês perceberem que se eu executar aqui 4, ele vai travar. Então, o programa travou porque não teve memória para comportar isso aqui, porque ele ficou rodando e não teve uma condição de parada. Então, a primeira coisa que eu tenho que pensar na hora de fazer uma função recursiva é ter esse caso base. Nesse caso, eu botei o 1 e o 0, ele não está vindo na condição 0 aqui, ele só vai bater na condição 0, porque para chegar no 0 ele tem que passar pelo 1, mas quando ele chega no 1 ele já retorna. Ele só vai chegar no 0 se eu digitar o número 0. E aí ele vai e bate ali e retorna que o fatorial de 0 é 1. Certo? Se eu não tivesse pensado nesse 0, ele iria fazer também. Ele ia chegar aqui 0 vezes 1 fatorial de 0. Não, ele não iria fazer. Isso aqui seria loop infinito também. Se eu colocar 0 aqui, ele vai travar. Então eu tenho que ter essa condição de parada. Minha condição de parada para o fatorial são essas duas condições, número 0 e número 1. Certinho? Agora vamos incrementar esse algoritmo aqui e fazer algo passo a passo. Eu quero fazer isso aqui agora. Ó. Eu quero mostrar como isso aqui, como que ele está calculando, né? 1 vezes fatorial de 0, ele está mostrando 1, e eu vou calcular dessa forma. Certo? Então vamos considerar que o fatorial que ele quer aqui agora, fatorial parcial, eu quero que apareça exatamente do jeito que está aqui. Quando eu digitar 4, eu quero que ele calcula 4 vezes 3 e mostra lá 24, 3 vezes 2, 6, 2 vezes 1, 2, 1 vezes 0, 1. Ele mostra assim passo a passo. Então eu vou tirar essa condição 0 aqui, pensar no caso base. Quando o número for 1, eu quero que saia isso aqui, ó. Primeira situação. Então, vamos testar isso aqui. Eu preciso colocar um cout. Número vai ser número. Então, ele vai mostrar número. Eu quero que apareça aqui o vezes. E quero que apareça aqui número menos 1. Vai aparecer o 0. E vai aparecer a exclamação. Exclamação aqui com um espaço, um igual, um espaço, e eu vou mostrar o resultado que é 1, que nesse caso é o mesmo número ali. Ou pode ser 1 também. Certo? Então vou testar essa primeira situação aqui. Quando eu digitar o número 1, ele vai mostrar lá para mim. 1 vezes fatorial de 0 é igual a 1. Fatorial de 1 é 1. Só que eu quero também fazer para todas as outras situações. Quando for 2,
Quando for 2 não vai entrar aqui. Quando for 2 ele vai vir cá para baixo 2 vezes. E aí ele vai fazer o fatorial de 1. Nesse momento aqui, como eu quero que isso apareça primeiro, então eu tenho que... Esse return não pode ser aqui, esse return tem que ser cá embaixo. Eu quero que depois que ele chamar aqui o 2, ele imprime lá um 1, nessa sequência aqui imprime 1. Quando ele voltar aqui, eu quero que mostre o 2. Então aqui eu vou criar uma variável resultado. Ele vai ter o resultado do fatorial de 2. E aqui agora, depois que ele vier de lá, ele mostra o 2. Então vai imprimir quem? Quem é 2 vai ser número. Exatamente isso aqui, ó. Vai ser número vezes número menos 1. E quem é o resultado disso aqui? Não é número. O resultado está aqui, R. Então eu vou colocar esse R aqui, que é exatamente o retorno de 2 vezes 1, que vai ser 2. Então aqui vai mostrar para mim 2. Coincidentemente, aqui também é 2, né? Mas se eu pegar 3 vezes 2, aqui seria 6 e aqui ficaria 3. Estaria errado se eu deixasse aqui número. Então, nesse caso, eu tenho que deixar o resultado, que é a multiplicação aqui. 2 vezes 1, que vai ser lá o fatorial de 1, ele vai retornar para mim 2 aqui e eu mostro. E eu retorno quem? O R, que é exatamente o resultado quando for 2. Então vamos testar com 2 para ver se vai dar certo. 2. Fatorial de 2 imprimiu 1 vezes 0, 1, 2 vezes 1, 2. Só faltou dar pular a linha ali. Deixa eu pular a linha aqui. Na verdade, nesse caso aqui é aqui. Ele imprime lá, ele mostra o número e imprime. Mas eu acredito que eu vou ter que precisar fazer isso aqui também, porque vai ter outros números, né? 3, 4, 5. Então, quando eu digitar 2, olha lá, o fatorial de 2 é 1 vezes 0, 1. 2 vezes 1, 2. E ele mostra o resultado para mim lá no main. Porque o main retorna aqui, né? Esse resultado. Quando for 3, vai ser a mesma coisa. 3 vai vir aqui. 3, quem é o fatorial de 3? 3 vezes o fatorial de 2. Então, 2 ele vai chamar lá e vai vir recursivamente. Quando ele calcular o fatorial de 2, vai ser 2. Então, 3 vezes 2, 6. Ele vai mostrar aqui 6. Vou mostrar com 4. Que ele vai fazer exatamente isso que a gente está querendo. Certinho? Então, mostrando de forma passo a passo como que ele calculou o fatorial. E aí, lembrando que o 0 aqui a gente não incluiu. Fatorial de 0 é uma outra situação também. Se eu colocar 0 aqui, ele não vai entrar. Então, eu tenho que botar um else aqui, ó. Se número for 0, ele vai mostrar quem? Fatorial de 0, 0 é igual a 1. Então, ele tem que mostrar aquilo ali. Então, eu venho aqui, fatorial de 0, eu tenho que colocar número mesmo. Tiro isso aqui, vai ser... Então, 0 fatorial é igual a 1. Nesse caso, eu coloco 1. Então, essa é a condição para quando for 0. Fatorial de 0 é 1. Deu erro aqui. Deu erro porque eu não retornei. Returns, que é um fatorial de 0, 1. Ótimo. Aí ele ficou executando e aí travou. Fatorial de 0, 1, e aí deu certinho. Beleza? Então, na prática, eu tenho que ter as condições de parada e eu tenho que ter uma regra geral. Chamando, aqui eu poderia, né, colocar fatorial parcial. E aí, se vocês analisarem, eu mudei o nome da função aqui. Se eu compilar, aqui dá erro, porque fatorial não existe. É exatamente função fatorial parcial. Cá embaixo também eu vou chamar fatorial parcial. Chamei e aí dá tudo certinho. O nome é o mesmo. Então, tá lá. Caso base e caso regra geral, que nesse caso essa regra aqui. Vamos voltar para os slides e vamos ver a definição de função recursiva.
Então, o que é uma função recursiva? O processo de definir algo em torno dele mesmo, algumas vezes chamado de função de definição circular, né? Ele vai chamar a função N vezes. Programação, a recursão é o processo de chamar uma função a si mesma, e aí, nesse caso, é uma função recursiva. Então, quando uma função chama ela mesma, ela é uma função recursiva. Cada vez que essa função aqui é chamada de forma recursiva, é guardada uma cópia de seus parâmetros, de forma que os valores não são perdidos. Então, toda vez que eu chamo, aquela cópia é guardada para ser retornada. Isso é difícil, a gente não visualiza isso, né? Porque o computador está guardando toda vez que é chamado ali. Então, por guardar essa cópia desses parâmetros, acaba que a função recursiva ela consome mais memória. Então, ela é um pouquinho mais custosa nesse sentido. Apesar dela ser bem prática de ser formulada, porque vários problemas matemáticos são inerentemente recursivos, e na hora de eu implementar uma solução recursiva é mais fácil. Vocês perceberam que eu coloquei uma única linha ali, e eu já fiz voltando aqui para a gente lembrar, comparando esse algoritmo aqui, que eu tive que fazer um for, aqui, basicamente, esse return aqui, eu tive que fazer um if, que retornava 1 aqui, mas isso aqui já resumiu o problema do fatorial, porque eu já coloquei o problema que é recursivo, ele já ficou pronto. Então é um problema mais simples, ele fica mais simples de ser visualizado. E em cada instância da função só são diretamente acessíveis os parâmetros criados para aquela instância, não sendo diretamente acessível para outras instâncias. Outras chamadas não acessam. E aí, o que eu tinha comentado com vocês, eu tenho que ter uma regra de parada, né, ou limite superior ou inferior, e uma regra geral. Método de recursão, que vai invocar, né, casos menores, ele vai sendo executado até atingir o ponto de parada, de paragem que ele define aqui. Certo? E aí, está o exemplo aqui do fatorial. O fatorial, ele é recursivo, né? Ele calculou o número vezes ele menos 1. Dentro de um problema de fatorial existe uma versão menor dele. Então, essa versão menor aqui. Aqui eu coloquei a função interativa, como a gente fez lá no dev. Fatorial decrementando aqui, aí eu consigo calcular aqui de forma interativa. E aqui de forma recursiva. Quando for 0, retorna 1. E está a solução aqui de forma genérica, né? O número vezes o fatorial desse número menos 1. E isso é executado, esse slide não existe, é executado aqui, pronto. Aqui está mostrando um passo a passo quando o fatorial for 4, ele vai vir, fatorial 4 é igual a 0? É igual a 0? Não. Então ele vai vir para cá. Vai ser 4 vezes fatorial de 3. Aí vem 3. 3 é igual a 0? Também não. Então ele vai executar 3 vezes fatorial de 2. 2 é igual a 0? Também não. Então ele vai executar 2 vezes fatorial de 1. 1 é igual a 0? Também não. Então ele vai executar aqui 1 e chamar fatorial de 0. Fatorial de 0 igual a 0 Aí ele começa a voltar de forma recursiva. Percebe que aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 instâncias. Para cada uma dessas instâncias ele armazenou as variáveis 4, e aí ele guarda o 4, o 3, o 2 e o 1. Esses valores aqui eu não tenho ainda, porque eu só vou ter na volta. Quando tiver o retorno dessa última função aqui, que nesse caso foi o 0, quando retornar 1 aqui, ele vai voltando e vai calculando todos. Então aqui é 0, opa, retorna 1. Então ele vai retornar agora. Opa, verdadeiro, condição 1 de parada, retorna 1. Esse 1 vai para onde? Para fatorial 0, que foi exatamente o fatorial que foi chamado. Então esse carinha aqui vale 1. Olha lá. Então aqui vai ficar 1 vezes 1, 1. Retorna 1. Retorna 1 para quem? Para o fatorial que chamou. Foi esse daqui. Então aqui agora vai ser 2 vezes 1, 2. Opa, retorna 2. 2 vai ser retornado para quem? Fatorial que chamou ele. Então 2 cai em cima. Opa.
2 aqui. Então vai ficar 3 vezes 2, 6. 6 vai ser retornado para quem? Para esse fatorial aqui em cima. Então, 4 vezes 6, e aí ele retorna 24, e aí mostra lá na função principal o resultado, que é 24. Esse exemplo fica bacana que dá para vocês visualizarem as várias instâncias que eu tenho aqui. Por isso a gente consegue visualizar e ver que uma função recursiva ela é mais custosa, porque ela guarda essas variáveis das várias chamadas. Se eu fizer aqui no número grande, ele vai guardar cada uma dessas instâncias. Apesar da solução ser mais elegante, mais prática. Então, a recursão ela é usada em algumas situações, principalmente com problemas inerentemente recursivos. Matemáticos, a gente acaba usando função recursiva. Certinho? Vantagens, como eu falei, mais elegante, mais prático. Os algoritmos recursivos se aproximam dos enunciados matemáticos, que eles simulam computacionalmente. E aí vem a desvantagem. Ocupa mais espaço na memória e acaba sendo um pouquinho mais lento que os programas interativos, por ocupar mais memória. Aqui está outro exemplo, né, do fatorial parcial. Vou mostrar o resultado parcial. Tá a solução desse fatorial parcial aqui. A gente tinha feito ele anteriormente. E é isso. Aqui está uma introdução e até a próxima.